Acho que já pode começar já, né? Ok. Deixa eu me preparar aqui, deixa eu... Prezados alunos do curso de Direito da Faculdade Fabra, nesta noite estamos recebendo a doutora Ellen Nicásio de Araújo, e nos trará um tema relacionado aos direitos sociais em tempos de pandemia, a atuação da Defensoria Pública durante a pandemia do coronavírus. A doutora Ellen, ela é defensora pública estadual, titular da primeira Defensoria Fazendária de Vitória, doutoranda em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória, FDV, mestre em Segurança Pública pela Universidade Vila Velha, Espírito Santo, especialista em Direito Processual, defensora pública no Estado do Espírito Santo, membro do BIOGEP, que é o Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Políticas Públicas, Direito e Saúde da Faculdade de Direito de Vitória. Está conosco também o nosso coordenador, Davi Médici, coordenador do curso de Direito da Fabra, professor de Direito Penal, advogado criminalista, possui aí especialização em habeas corpus, pós-graduação em Direito Penal e Criminologia pela PUC do Rio Grande do Sul, também MBA em Gestão, Empreendedorismo e Marketing pela PUC do Rio Grande do Sul. Também está conosco, acredito, o professor também, o senhor diretor da Fabra, o senhor Carlos Barbosa, que estará nos prestigiando nesta palestra, neste bate-papo, conforme a doutora Ellen falou. Eu passo a palavra, dou início aos trabalhos, passo a palavra à nossa amiga, a doutora Ellen, e ela vai fazer um encontro conosco, né? Uma palestra de forma bem participativa. Na medida que vocês desejarem perguntar, basta sinalizar ou até mesmo pedir a palavra, aguardar a autorização e nós vamos participar. É um tema muito novo, nós não sabemos os desdobramentos futuros, né? Mas esperamos que tudo isto passe. Seremos melhores, estamos aprendendo neste momento, mas com boas perspectivas, sempre olhando por este viés, né? Então, passo a palavra à doutora Ellen, boa noite, e ficamos extremamente honrados da sua presença aqui no nosso curso de Direito da Faculdade Fabra. Pois não, doutora Ellen? Muito obrigada pelas palavras carinhosas. Nosso amigo muito querido, que estudou com a gente, tornou aí um amigo para a vida inteira. Muito bem. Boa noite a todos e a todas. O meu objetivo hoje não é fazer uma palestra, fazer um encontro formal, mas sim trazer o que a gente tem feito e vivido para trabalhar um pouquinho com vocês, alunos e professores que estejam presentes também, de forma que a gente possa pensar algumas atuações da Defensoria Pública, pensar a respeito do direito, pensar nas construções que nós precisaremos fazer, né, a partir dessa nova perspectiva que temos nesse mundo com pandemia e pós-pandemia. Então, assim, vocês estão observando, né, eu não tenho idade para ser youtuber, então, assim, a gente vai tentando se adaptar a essa nova realidade, de dar aulas através de vídeo, e vamos ver como é que a gente se sai. Eu sei que vocês certamente têm muito mais experiência em fazer lives do que eu. Então, vamos tentar fazer a coisa ficar menos formal possível, como se estivéssemos... Eu não posso vê-los, mas, assim, pretendo trabalhar como se eu pudesse ver cada um de vocês, e não vou tratar muito de juridiquês, porque me parece que os alunos ainda estão em início de curso, então vou tentar evitar o máximo possível, dentro das possibilidades, para que a gente possa estar todo mundo na mesma página, como vocês falam atualmente. Então, o nosso tema hoje... Anderson, você coloca para mim, por favor, o slide.
Sim, agora. Apareceu? Apareceu. Apareceu. Tá. Agora você consegue colocar no modo apresentação? O meu já está. Ah, tá. Não, mas se ficar assim não tem problema, não. Tá tudo certo. Então, Não, nosso tema hoje, né? Como vocês estão observando aí, direitos sociais em tempos de pandemia, atuação da Defensoria Pública durante a pandemia do coronavírus. Então, esse é o tema que foi. Só um momentinho que eu vou tentar voltar novamente. Para deixar em modo apresentação, só um momento. Ok? Ok, tudo bem, excelente. Então, aí voltamos ao nosso tema. O objetivo não é, de forma alguma, trabalhar toda essa matéria, né, porque isso não seria realmente possível nesse nosso esse curto espaço de tempo que nós temos agora à noite, mas, assim, trazer algumas noções para que a gente possa conversar. Eu quero pedir aos alunos e aos professores que fiquem muito à vontade. Me interessa que vocês, a partir do momento que tenham dúvidas, possam fazê-las no momento para que a gente possa fazer o máximo dialogado possível. Então, para que a gente possa começar a pensar como seriam, né, como serão esses direitos sociais e a atuação da Defensoria na defesa e na promoção desses direitos, a gente precisa trazer alguns conceitos. E aí eu queria que você passasse, Anderson, para mim, por favor, para a próxima página, que seria o que são direitos sociais. Para que a gente possa cuidar desses direitos, saber como seria a atuação desses direitos e a Defensoria na defesa desses direitos, a gente precisa conhecer que direitos são esses. Então, os direitos sociais, eles são direitos considerados, né, catalogados como de segunda dimensão dos direitos humanos. Né? Os direitos humanos são tratados em dimensões ou gerações. Eu prefiro utilizar a nomenclatura dimensões ao invés de gerações, pela compreensão de que as gerações traria a ideia de sequência, e os direitos humanos estão todos no mesmo patamar, eles não podem ser trabalhados de forma sequenciadas, como se uma geração sobrepujasse a outra, mas eles estão todos no mesmo patamar e acontecem todos ao mesmo tempo agora. Historicamente, eles têm alguma evolução, né, no tempo, mas não no sentido de que um suplante o outro, como se uma geração ultrapassasse a outra. Não é essa a ideia. Então, eu vou trabalhar com a ideia só de dimensão e não de geração. Então, eles estão elencados nos direitos humanos de segunda dimensão, e eles se referem aos direitos de fraternidade, naquela já construção bastante clássica e tradicional, né, dos princípios da Revolução Francesa, né, de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, os direitos de segunda geração, os direitos sociais, eles seriam nessa dimensão da igualdade. Então, você pode passar para mim, Anderson, por favor? E só para também posicionar vocês, os direitos humanos, a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais é que os direitos fundamentais são os direitos humanos positivados, ou seja, são aqueles que foram trazidos para a ordem constitucional dos Estados. Mas, assim, em matéria de conteúdo, eles são bastante semelhantes, para não dizer iguais. Então, só para estabelecer essa primeira diferença, porque em momentos eu comecei a falar em direitos humanos e agora eu vou trabalhar com direitos fundamentais. Sumiu para mim. Aqui. Os direitos fundamentais. Opa, vamos voltar na outra. Isso. Os direitos sociais seriam os direitos fundamentais do indivíduo, que se caracterizam por liberdades positivas, de observância obrigatória pelo Estado, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida das pessoas, visando a concretização da igualdade social, que se constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Então, os direitos fundamentais sociais, eles estabelecem deveres de prestação do Estado para com os cidadãos. Diferentemente dos direitos
que são considerados direitos de primeira geração, de primeira dimensão, que são direitos de liberdades negativas, que implicavam na abstenção, ou seja, num dever do Estado de não agir. Os direitos sociais, direitos de segunda dimensão, eles implicam justamente num dever de agir do Estado, mas um dever de agir do Estado no sentido de propiciar à população, propiciar aos cidadãos prestações, deveres, atividades, buscando esse sentido de igualdade social, de que todos os cidadãos alcancem o mesmo nível de desenvolvimento em determinada sociedade. E isso só pode ser feito com essas atividades prestacionais do Estado, que já são, muitas são todas conhecidas de todos nós, porque elas não são novidades no nosso sistema jurídico, mas que ganharam força excepcional a partir da Constituição de 88, que houve a elevação dos direitos fundamentais como primazia do Estado de Direito, ou seja, elas foram elevadas, elas já existem em nossa Constituição, em nossas Constituições, ao longo de todo o desenvolvimento histórico das Constituições brasileiras, os direitos fundamentais sempre estiveram presentes. Entretanto, apenas a partir da Constituição de 88, esses direitos, eles ganharam ganharam preponderância no ordenamento jurídico, inclusive mudando de posição dentro do texto constitucional. Nas constituições anteriores, eles ocupavam as posições mais finais das constituições, e com a Constituição de 88, que foi advinda de um processo de redemocratização do país, esses direitos passaram a ocupar as primeiras páginas, os primeiros artigos da Constituição, demonstrando com isso que a base da Constituição e todos os princípios de interpretação da Constituição, elas devem ser feitos a partir dos princípios e dos direitos fundamentais, e é sobre esses direitos e sobre a importância das pessoas, do povo, que se constrói um Estado democrático de direito brasileiro. Pelo menos era essa a inspiração, né? Foi essa a inspiração do poder constituinte daquele momento, e é essa construção desse Estado democrático que nós estamos tentando manter e consolidar e continuar edificando, né, na nossa sociedade. Então, voltando, questões, direitos fundamentais sociais são liberdades positivas, ou seja, implicam numa ação positiva do Estado no sentido de alcançar melhoria das condições de vida das pessoas. Pode passar, Anderson, por favor. Então, estão aí os direitos sociais, né, os direitos sociais fundamentais: educação, saúde, alimentação, trabalho, segurança, transporte, lazer, moradia, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Esse é o elenco do artigo 6º, o que também não implica que nós não tenhamos outros direitos sociais também espalhados em todo o texto constitucional, eles também podem ser encontrados. Então, especialmente, né, nesses tempos tão diversificados, tão variados, tão diferentes que nós estamos vivendo, nós temos visto muitas discussões a respeito da questão da saúde, né, no impacto do coronavírus, né, nas mudanças que nós precisamos fazer, nas mortes, no adoecimento, discussões a respeito do SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, né, que é o plano de saúde de todos os brasileiros, independentemente de você ter um convênio ou ter a possibilidade de você pagar uma assistência médica privada. O SUS é o nosso plano de saúde de todos os brasileiros, inclusive de estrangeiros, que também podem ser atendidos no nosso Sistema Único, que vem sendo tão maltratado e todos os anos, ele nunca foi financiado adequadamente, né, e tem inimigos E agora, no momento de pandemia, que as pessoas estão começando a compreender a importância desse sistema único, a importância desse direito a um sistema único de saúde que pode atender a todos os brasileiros, indistintamente de posição social, indistintamente de condição de classe, de cor e de qualquer forma de preconceito. O SUS é um direito de todos nós e ele tem que ser encarado desta forma, porque ele representa uma evolução do nosso processo civilizatório.
Nos países onde não há um sistema único, onde há sistemas exclusivamente privados, a população em momentos de pandemia, né, nesse momento de pandemia, tem sido gravemente atingida e muitos não têm tido a oportunidade de um tratamento devido às dificuldades financeiras. Direito de educação, direito que nós trabalhamos com ele todos os dias, um direito que permite que as pessoas alcancem um desenvolvimento intelectual, um direito de todos nós, de todos os cidadãos brasileiros, desde a maternidade, né, da educação infantil, do ensino fundamental, até o ensino superior e o ensino também né, a nível de pós-graduação, lato sensu, estrito sensu. Então, educação é um direito fundamental para o desenvolvimento do ser humano como ser, o desenvolvimento individual. A questão da alimentação. A alimentação é um direito fundamental completamente ligado ao direito à vida, uma vez que sem alimentação ninguém sobrevive. Então, é outra questão que também está sendo muito debatida nesse momento. As pessoas estão preocupadas, né, com como vão prover os seus alimentos nessa situação de pandemia. Tantas pessoas que já perderam seus empregos, tantas pessoas que estão, né, preocupadas de como é que será, como é que vai ser, tantas outras pessoas que têm se levantado movimentos sociais, movimentos de solidariedade, visando que esse direito de alimentação seja alcançado, não apenas com a força do poder público, mas também na sociedade civil organizada. Direito ao trabalho também, que já vem sendo debatido, né, a gente com questões relacionadas a desemprego, reformas trabalhistas, tudo isso, todos esses assuntos estão na mídia nesse momento e todos eles serão impactados, né, por essa nova situação que nós estamos vivendo. Segurança pública, segurança do cidadão, segurança sanitária, segurança jurídica, das relações jurídicas que estão sendo estabelecidas e que estão sendo modificadas neste momento, né, como as relações jurídicas de consumo, tudo isso está sendo alterado e discutido nesse momento de pandemia. A questão do transporte, né, o nosso governo interferindo diretamente nessas relações de transporte, todos nós preocupados com o transporte das pessoas, a contaminação, a limpeza, tá? A questão também do lazer, outro direito fundamental que nesse momento está sendo um pouco deixado de lado, precisa ser deixado de lado, os ambientes de lazer, espaços públicos fechados, a questão da moradia, que é um direito fundamental, de suma importância para todos nós, que também está sendo muito discutido, uma vez que as pessoas estão em dois grandes grupos, para a gente falar em linhas gerais, né, das pessoas que estão reclusas nos seus lares, que estão sofrendo as consequências e as dificuldades da situação de isolamento. Por outro lado, as pessoas que vivem nos morros, né, que vivem em condições subhumanas de moradia, muitas pessoas no mesmo espaço, sem que elas possam manter o isolamento, também estão todas amontoadas. Questão de moradia é questão muito importante, também é uma questão que precisa ser discutida quando a gente trabalha com essas possibilidades de camadas de isolamento, vertical, horizontal, como é que isso seria em moradias, né, com pessoas de várias idades, com diferentes graus de risco na pandemia. Questões de previdência social também são muito importantes, também estão sendo impactadas, né, a proteção da maternidade e da infância também. Nós estamos discutindo recentemente a possibilidade ou não da pessoa, da mulher, quando ela vai ter o filho, dela poder ou não ser acompanhada pelo marido nesse momento, né, de pandemia, fazer a introdução de mais um agente dentro da unidade hospitalar, né, essas questões desse direito dessa mulher de ser acompanhada por quem ela queira, né, pelo marido, pela mãe, pelo pai, enfim, por quem ela queira ela ser acompanhada, que isso é uma coisa já devidamente ajustada, mas que nesse momento em que a gente não sabe direito como lidar com essas questões, também tem sido discutida, né? E também nós temos agora a questão de crianças que também estão sendo contaminadas, problemas relacionados à educação infantil, que também modificou a vida de todos nós, enfim, todas essas questões e assistência aos desamparados, que nesse momento também permeia o discurso público, o discurso político, o discurso institucional, de como é que as instituições também vão fazer esse amparo. Então, todos esses direitos sociais
né, que são direitos que já estão devidamente elencados na Constituição, porém não garantidos e muito menos efetivados, estão nessa discussão deste momento em que a sociedade toda está vivendo esse momento de instabilidade, em que a gente não sabe como é que essas relações jurídicas serão construídas e como é que a gente vai interpretar esses direitos que até ontem nos pareciam mais pacificados em suas visões, a gente sabia mais ou menos como é que a gente lidava com eles, e agora nós somos colocados numa situação de que a gente não sabe exatamente como é que a gente vai lidar. O importante para nós é que esses direitos devem estar sempre e cada vez mais assegurados e otimizados e promovidos. Agora, a forma como é que a gente vai fazer isso, que já em situações de normalidade já encontram muitas dificuldades devido a questões políticas, questões econômicas, questões de opções de governo. Eles já são de manuseio, de trabalho, de efetividade complexos. E no momento em que tudo está instável, eles estão de efetividade muito mais complexa. Mas que isso também não pode, por outro lado, implicar numa negativa de sua existência. Muito pelo contrário, né? A gente precisa reafirmar direitos, a gente precisa reafirmar a posição da dignidade da pessoa humana como um centro de interpretação, um centro de valores, né, que precisam estar permeados em qualquer discussão. E nós temos, nos últimos tempos, tido muitas discussões políticas, e esses direitos e essas questões estão postas nas mesas, infelizmente não mais nas mesas dos bares, como a gente gostava, né, dos bares, dos barzinhos, das reuniões sociais, mas agora, mais do que nunca, na televisão e nos nossos encontros agora que são feitos de forma virtual, nossos jantares, nosso almoço, nossas festas, tudo isso a gente tem discutido e tem causado muito conflito, né, quando se coloca um contra o outro, e essas questões precisam ser pensadas juntas, porque todas elas compõem, né, esse rol de direitos de proteção, né, do indivíduo, do ser humano, daquilo que é realmente importante, que deve ser importante para uma nação. Pode passar, Anderson, por favor. Vocês me ouvem bem? Está todo mundo me ouvindo bem? Ellen, tem alguns que estão com uma dificuldade, certamente deve ser por causa da internet, mas a maioria parece que está ouvindo bem. Certo. Eles estão tão quietinhos, eu fico com medo do pessoal ficar muito quietinho, né? Ou o pessoal está dormindo, não, né? Tá aí ligado, tá todo mundo dormindo, cochilando, fazendo de conta que está por aí, todo mundo muito quietinho, eu não vejo ninguém, assim é bem ruim. Não, mas pode perguntar, escolhe um nome aí e pergunta. Nossa Senhora, passa para minha chamada que eu vou sortear aqui alguém para me fazer uma pergunta. Eu vi aqui, aí, tá todo mundo. Não entendi. Desculpe. Oi, você pode repetir? Não deu para ouvir? Eu acho que foi só uma intervençãozinha. Então, assim, mais ou menos passando... Professora, aqui é Caroline, é aluna do primeiro período de Direito, só para dizer que estamos presentes. Ah, então tá bom. Muito obrigada, Caroline. Fique à vontade, viu, de fazer qualquer questionamento. Eu tenho muito prazer em ouvi-los e eu acho que a gente constrói, o conhecimento a gente constrói junto. Então, eu estou aqui para ouvi-los e também para responder a perguntas e para aprender também com vocês, tá? Então, vamos lá. Então, fechando essa questão dos direitos sociais, né? Como eu disse para vocês, eu ia fazer só pinceladas para colocar todos vocês, né? Principalmente vocês que estão no começo do curso, nessa página, de que é disso que a gente está falando quando a gente fala de direitos sociais. Então, eu ia falar agora um pouquinho sobre a Defensoria, já que a minha proposta seria a atuação da Defensoria em tempos de pandemia. E aí eu preciso falar um pouquinho de Defensoria para que vocês também, que estão no início do curso,
possam entender o que é a defensoria, que muita gente faz muita confusão do que faz a defensoria, do que é, para que serve, né? E mistura o Ministério Público, procuradorias, enfim. Né? Isso tudo é meio confuso para quem está começando, e a gente precisa botar todo mundo mais ou menos nos seus lugares para que a gente possa avançar e para que vocês compreendam qual é o trabalho da Defensoria nesse momento. Então, a Defensoria Pública, né, ela nasceu com a Constituição de 88, antes da Constituição como instituição, antes da Constituição de 88 já existia a prestação dessa assistência jurídica, né, às pessoas que não tinham condições de arcar com os custos de um processo, e ela era feita pelas procuradorias, procuradores do Estado faziam essas funções. Em alguns lugares eram pagos advogados, né, pagos pelo Estado para fazer essas demandas dessas pessoas que não tinham condições de arcar com os custos de um profissional, e isso era feito assim, meio, cada Estado ia fazendo do seu jeito, e não existia uma instituição de Estado para prestar este serviço para a população. Com a Constituição de 88, nasce a Defensoria Pública no Estado brasileiro. Então, a Defensoria Pública, ela veio como resposta ao direito fundamental, elencado no artigo 5º que eu trouxe aí para vocês, né, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos. Então, a Defensoria responde à pergunta do como. Como o Estado prestará assistência integral, gratuita, para os que comprovam insuficiência de recursos? Isso é feito através da Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública, ela nasce para isso, para que as pessoas que não tenham condições financeiras, que elas possam ter acesso ao sistema de justiça. E também, é o que a gente chama de direito-chave. Então, a Defensoria Pública é um direito também da população, um direito-chave, porque através da Defensoria, pessoas que estavam excluídas do acesso à justiça, elas podem garantir os seus direitos, brigar pelos seus direitos, lutar pelos seus direitos, melhor dizendo, brigar não é uma palavra nunca boa, lutar pelos seus direitos através de um instrumento. E esse instrumento é a Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública, quando ela foi gestada, inclusive no texto original da Constituição, ela tinha um caráter menor do que ela tem hoje. Né? O texto constitucional que nós trabalhamos hoje, né, que é o texto do artigo 134, ele foi modificado, né, ele já é fruto de emenda constitucional. Então, inicialmente, a Defensoria, ela nasceu para fazer a assistência jurídica gratuita para acesso ao judiciário. E já foi um avanço naquele momento. Com a instituição da Defensoria, com a criação das defensorias, efetivamente, e a sua organização, a Defensoria passou a alcançar um patamar diferenciado dentro do sistema jurídico e dentro das carreiras jurídicas, se diferenciando do Ministério Público, da magistratura, da advocacia pública, da advocacia privada. Então, a Defensoria, atualmente, ela está prevista no texto constitucional como expressão e instrumento do regime democrático. Então, é função da Defensoria Pública ser instrumento da democracia. Isso é de extrema relevância. A Defensoria jamais poderá se posicionar em qualquer circunstância, com qualquer medida que vá encontro a esse ideal democrático, porque ela é instrumento do próprio regime, tendo como função a defesa da democracia, né, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicialmente, dos direitos individuais, coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. Então, cabe à Defensoria, eu sempre, quando eu vou dar, eu além de fazer parte da Defensoria, né, sou defensora, como o Anderson fez na minha exposição do meu currículo, eu também faço parte do Conselho Superior da minha instituição.
E eu tive a oportunidade, né, nesse ano passado, de dar posse a muitos novos colegas que ingressaram na Defensoria. E eu chamava atenção para esta questão. A Defensoria Pública, de todas as instituições do sistema jurídico, é a única que tem como função institucional, ou seja, constitucionalmente assegurada, o dever da promoção dos direitos humanos. Então, faz parte do DNA da Defensoria essa defesa dos direitos humanos. Não se pode pensar em defensoria dissociada da ideia dos direitos humanos. Então, nós trabalhamos o trabalho da defensoria orientado pela defesa do regime democrático, pela defesa dos direitos humanos, pela defesa dos necessitados, de forma integral, seja integral, gratuita, em todos os graus de jurisdição, do juiz de primeiro grau até os tribunais superiores, tribunais de cúpula, STF, STJ, em todos os graus, em todos os níveis, direitos individuais de cada indivíduo e direitos também coletivos, e o coletivos aqui no sentido genérico, né, os direitos de coletividade, direitos difusos, como a defesa do meio ambiente, direitos de grupos específicos, todos esses direitos são dever da defensoria fazer a defesa, desde que existam necessitados nessa relação jurídica. E essa atuação institucional, logicamente, é uma atuação gratuita. Então, quem procura a defensoria não paga nada para receber a orientação de um defensor, não paga nada para ingressar com um processo, tem isenção de custas processuais, não paga nada para produção de prova, ou seja, não paga para fazer perícia, não paga nada, não paga para interpor recursos, não paga absolutamente nada. Todo esse processo é gratuito. Na seara judicial. Na seara extrajudicial, da mesma forma. Então, se você vai participar de uma mediação, de uma conciliação, se o defensor público vai oficiar órgãos públicos, se vai fazer contato com outras instituições, nada disso tem custo para o assistido. Tudo isso é custeado pelo Estado. E, às vezes, a gente, lá na lida do dia a dia da defensoria, né, a gente vê, os assistidos perguntam para a gente, doutora, eu não tenho dinheiro para pagar, doutora, como é que eu vou fazer para pagar para a senhora? Né, e a gente explica que não existe nenhum pagamento ao defensor público, mas a gente busca, pelo menos eu lá no meu gabinete, busco conscientizar as pessoas em dizer que, assim, a cada vez que você compra o seu feijãozinho, a cada vez que o senhor compra o seu arroz, a cada vez que o senhor compra a sua comida, parte do que o senhor paga para fazer essa compra se reverte em impostos, que são os impostos que custeiam todo esse sistema, inclusive o meu salário. É uma coisa que a gente também precisa compreender, que assistência é gratuita, o indivíduo ele não paga diretamente, mas toda a sociedade paga pelo serviço público prestado pelo Estado através dos seus impostos. E por que o sistema é tão lento, professora? Oi? Por que o sistema é tão lento? Qual sistema? Defensoria. O sistema jurídico ou o sistema na defensoria? Na defensoria. Bem, o sistema, sim. A gente tem algumas dificuldades, né? A gente tem algumas dificuldades. A primeira delas é falta de pessoal, né? Não é segredo para ninguém que a defensoria pública tem déficit de defensores. Então, isso já impacta, né, na nossa prestação jurisdicional. Depois que as ações são propostas, às vezes as pessoas têm dificuldade de compreender que não depende da defensoria exclusivamente o andamento do processo. Então, a gente tem essas duas dificuldades. O ideal seria que a justiça, que todos os atendimentos públicos fossem ágeis, rápidos e céleres. Mas, infelizmente, isso não é a realidade. Mas a gente tem tentado, né, construir meios para que essa prestação, pelo menos dentro da defensoria, seja o mais rápida possível. Mas nós temos essa dificuldade.
né, de ter. Infelizmente, a gente não tem um número, tem muitas cidades que não tem sequer um defensor, e eu mesmo respondo por 5 varas. Então, isso tudo dificulta o trabalho do atendimento da defensoria com relação aos assistidos. Mas a gente busca melhorar sempre. Ok? Ok, positivo. Joia! Então, vamos andar. Você troca o slide para mim, Anderson, por favor? Ok, só um momento. Claro. Então, aí, mas, né, trocando as palavras que eu falei, né, está aí um textinho para vocês. Não cabe à defensoria a promoção, proteção e defesa dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, individuais, sociais, coletivos, difusos, etc., das pessoas que não têm condições financeiras de arcar com os custos de um processo judicial ou não, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Então, a Defensoria Pública, né, ela trabalha em todas as áreas no direito, com exceção dos direitos especializados, que seria do trabalho, direito eleitoral. Isso a Defensoria Pública, infelizmente, não tem abrangência nessas áreas. Mas nas áreas das justiças estaduais e na Justiça Federal, a atuação da Defensoria Federal Comum, né, das jurisdições comuns, a Defensoria Pública atua em todas as áreas. Família, civil, consumidor, fazenda pública, criminal, execução penal. Então, todas as áreas, né, infância, sucessões, todas as áreas jurídicas da Justiça Comum, a Defensoria Pública tem atuação. Pode passar, por favor. Doutora Ana, boa noite. Boa noite. Meu nome é Vitor, eu sou aluno do 2º período. Pois não, Vitor? Eu gostaria de saber se, bom, pelo slide aqui, talvez você vai chegar nesse assunto, mas eu queria saber se os membros da Defensoria eles já gozam das mesmas prerrogativas dos magistrados e dos membros do MP. Formalmente, sim. Então, a gente tem as mesmas prerrogativas, né? Prerrogativas do Ministério Público, vista dos autos, né? Com o processo, a gente tem prazos dobrados, a gente tem, teoricamente, as mesmas prerrogativas. E a gente diz teoricamente porque a gente tem, infelizmente, ainda alguns espaços, né, de Constituição, e no Espírito Santo, em especial, né, que a Defensoria Pública é uma instituição muito nova no Espírito Santo, e ela está num processo ainda de construção. Então, às vezes, de vez em quando, a gente encontra alguma dificuldade, mas, normalmente, a gente já superou muita coisa dessas diferenças entre prerrogativas. Mas a gente está galgando, né? Estamos caminhando nessa construção. Mas, formalmente, nós já estamos pelo menos nas prerrogativas equiparadas. A gente só não tem equiparação salarial, mas as demais prerrogativas a gente já está formalmente equiparado, inclusive em alguns espaços com algumas vantagens. Ok, obrigado. Ok? Então, voltando, né? A Defensoria Pública ela é constituída por defensores públicos. Então, na Defensoria não tem advogados, na Defensoria não tem promotores, não tem procuradores. Eu estou falando isso porque, assim, é muito comum se fazer confusão, né, entre essas carreiras jurídicas, e como a gente está falando para um grupo diverso, né, de vários períodos, eu achei que era importante a gente classificar, né, o defensor público é aquele profissional do direito que prestou um concurso público de provas e títulos e foi aprovado nesse concurso e exerce o cargo de defensor público. Não é o advogado, não é o promotor, não é o procurador, não é nenhum outro nome que se queira dar. É o defensor público. Muito bem. Como eu já disse, para ser integrante desta carreira, você se submete a um concurso público de provas e títulos, né, que é composto de várias fases, é um concurso bem concorrido, né, muita gente se interessa pela carreira, e a gente tem feito concursos com alguma frequência, mas agora eu acho que até essa condição de diminuição de
diminuição dos custos estatais, eu acho que a gente vai precisar fazer uma parada, o que representa uma grande preocupação para a gente, porque a nossa carreira também é pequena, e há muitas pessoas que precisam do trabalho da Defensoria Pública e, infelizmente, a gente não consegue alcançar. Então, compõe, né, é uma das carreiras jurídicas, juntamente com os magistrados, com os promotores, os procuradores e os advogados. E a Defensoria Pública, ela tem a Defensoria Pública Estadual, da qual eu faço parte, e tem também a Defensoria Pública Federal, que é a Defensoria Pública da União, que trata questões relacionadas à Justiça Federal. Né? Ela trabalha basicamente com questões do INSS, o grande peso da Defensoria Pública da União são as questões do INSS. Mas as questões de Justiça Federal são todas trabalhadas na Justiça, na DPU, e as questões da Justiça Estadual, família, fazenda, civil, consumidor, todas elas são tratadas pela Justiça Estadual, então, portanto, pela Defensoria Pública Estadual. E não existem defensores públicos municipais. Só existem duas carreiras, a estadual e a federal. Eu já ouvi isso, né, falar em defensor público municipal. Essa carreira não existe. Pronto, pode passar. E outra coisa, defensor público é uma coisa, advogado dativo é outra coisa. E advogado dativo é uma figura, né, que aparece com muita frequência, principalmente no nosso sistema do Espírito Santo, que a Defensoria Pública combate, mas que a gente tem que, de alguma forma, trabalhar com ela, porque, infelizmente, a Defensoria Pública não tem quadro para cobrir todas as varas, todos os juízos, mas eles não se relacionam com a gente, não tem qualquer relação com a Defensoria Pública, são coisas distintas, são advogados que recebem honorários pagos pelo Estado do Espírito Santo para promover a defesa de determinadas pessoas, diferentemente da Defensoria Pública, que é uma instituição estatal que presta assistência jurídica, não apenas individual, mas também coletiva. E a gente vai ver muitas ações, eu trouxe basicamente ações coletivas da Defensoria Pública para mostrar para vocês a nossa atuação durante esse período. Então, chegamos aqui a passar esses slides de explicações institucionais e um pouco de posicionamento para vocês do que é cada coisa. Nós temos aí a nossa discussão presente, né, que é a pandemia, as consequências sanitárias, sociais, econômicas sobre a população. Para também não ter nenhuma dificuldade, qualquer confusão, sanitárias quer dizer saúde, tá? Não tem nada a ver com aparelhagem de banheiro, não. Sanitárias estão relacionadas com questões relacionadas à saúde. Então, nós temos visto debates políticos intensos, né, preocupações as mais diversas, que atingem todos nós, todos os dias, por conta dessas alterações que aconteceram na vida do cotidiano de todas as pessoas, causadas pelo coronavírus e suas consequências. As consequências de ordem sanitária, consequências relacionadas à saúde da população, os riscos, a doença em si, os hospitais públicos e privados, questões relacionadas a medicamentos, a tratamentos, discussões gravíssimas e seríssimas a respeito do isolamento social, né? Discussões gravíssimas e seríssimas a respeito do que será feito com o sistema público durante e após a pandemia, discussões a respeito de como será o sistema privado durante e depois da pandemia. Questões sanitárias estão hoje no centro das nossas discussões, mas não apenas elas, mas questões sociais da nossa diferença social, né, extremamente exacerbada, onde você tem ricos muito ricos e pobres muito pobres, e todas as questões relacionadas à pobreza, questões também sanitárias, mas questões relacionadas à falta de água,
Hoje eu vi uma pesquisa implicando que 10% das moradias do país não recebem água com regularidade todos os dias. Então, é muito difícil você dizer para essas pessoas que elas têm que lavar as mãos e tomar banho e todos os dias e todas as horas, se elas não têm sequer água para fazer a sua higiene. Questões relacionadas do isolamento social nas moradias, que eu já adiantei, né? Muitas pessoas morando em casas muito próximas, né? Quem teve a oportunidade de visitar, né, os morros mesmo do Espírito Santo, as comunidades, né, os bairros periféricos, as casas são muito coladinhas, muito empilhadas, o que favorece a disseminação, né, do vírus e implica, né, no avanço da doença em si, na camada populacional, que já muitas vezes não tem saneamento básico, ou seja, que já tem condições de alimentação mais deficitárias, já tendo deficiências no seu sistema de defesa. Então, todas essas questões que são sociais, questões relacionadas ao desemprego, muitas pessoas perderam seus empregos e ainda tantas outras perderão, infelizmente. Isso tem impacto diretamente nas questões sociais das pessoas e também tem impacto de como elas serão tocadas pelo vírus e pelas consequências desta contaminação. E as questões econômicas, que também são de suma importância. Não se pode dissociar esses três aspectos da vida. O ser humano e a vida em sociedade, ela não está restrita a esses três. Ela é muito mais complexa do que isso. E colocar discussões entre uma coisa e outra, como se elas estivessem polos opostos, fragiliza a ideia do indivíduo como um ser social holístico, ou seja, composto pelas múltiplas formas e pelas múltiplas necessidades que tem o indivíduo. Consequências econômicas do coronavírus: perda de emprego, fechamento de indústrias, o comércio continua fechado, infelizmente. Impacto na redução do consumo, que impacta diretamente nas questões econômicas. Questões relacionadas a também aumento de gastos. Eu não sei se vocês têm percebido, né, mas assim, quem é dono de casa, que vai ao supermercado, você vê que as coisas estão cada vez mais caras, produtos que faltam, produtores que não conseguem escoar a sua produção, que estão no campo e não conseguem trazer, porque as feiras tem hora que funcionam, tem hora que não funciona. Então, todas essas questões, elas estão postas e precisam ser pensadas, e a gente precisa pensar nisso juntos, e considerando que isso não é uma coisa só, não são coisas estanques, mas elas são coisas que precisam ser pensadas juntas. Porque não existir uma ou outra, não vai existir sociedade. Então, tudo isso tem que ser pensado, tudo isso tem que ser reanalisado sob uma perspectiva jurídica, né, e filosófica também, que nós nem sequer podíamos imaginar há 3 meses. E nós não temos soluções prontas para isso. Nós vamos ter que ressignificar os nossos institutos jurídicos, ressignificar a forma que a gente tem de interpretar essas questões, ressignificar a forma com que a gente vai trabalhar com isso no dia a dia forense, para quem está nos fóruns, no dia a dia dos contatos sociais, que a gente não sabe como é que eles vão ser daqui para frente, e a gente encarar esse novo normal a partir dessa nova perspectiva, né, que aquilo que a gente voltar ao que a gente vivia antes não será mais possível. E a gente precisa refletir no que a gente vai fazer com isso, com essa experiência que nós temos hoje, e que dimensão o direito, que dimensão os operadores do direito, que dimensão os operários do direito, os pensadores do direito, vão encarar essas questões, porque o direito está para a sociedade, sem sociedade não existe direito,
e não o contrário? Como é que a gente vai encarar isso hoje e neste novo mundo que está para se abrir para nós nos próximos dias, porque os dias agora, né, tem tempos, contagem de tempo diferente. Tem dia que não tem mais 24 horas. Os acontecimentos estão tão intensos, tanto na seara política, como na seara econômica, como na seara sanitária, que parece que a cada dia que você acorda, o dia que passou, já passou um ano. Quando você acorda, parece que você dormiu um ano, já está no ano seguinte. Eu não sei se vocês têm tido essa sensação, mas para mim, assim, porque cada dia que eu acordo é um susto. Porque a coisa está muito instável. Instabilidade e direito são coisas que andam meio... não são coisas que funcionam muito bem, principalmente porque a gente aprende nas academias as estruturas bem formadas, constituídas, e a verdade, né, na verdade, que o dia a dia, o cotidiano, as relações jurídicas, elas não são assim bonitinhas, né? A gente brinca, eu não sei se os professores, né, que estão na sala de aula, né, quando a gente estudava o Caio e o Tício, né, eram os nossos personagens principais, o Caio que matou o Tício. Hoje em dia não existe mais Caio e Tício. E se hoje já não existe, o que vai existir de agora em diante? Então, assim, eu não tenho essas respostas. Eu acho que ninguém as tem. Porque a gente vai precisar construir isso. E construir isso, né, usando uma expressão bem popular, dizer, a gente vai trocar o pneu da bicicleta com ela andando. A gente não vai ter um tempo de reflexão. A gente vai precisar construir, fazer, fazendo. Aprender aprendendo, construindo junto. Porque a gente não sabe como serão as relações jurídicas e as relações sociais pós esse período de pandemia e como é que será essas nossas relações mundiais, questões de blocos econômicos, como é que vai ficar essa questão da globalização, tudo isso, né? Outra coisa que eu me lembrei agora que me chamou bastante atenção, né? Necessárias serão discussões a respeito da questões relacionadas à soberania dos estados, né, que foi gravemente agora, já estava meio poroso com as relações, né, globalizadas, mas agora elas ficaram evidentemente fragilizadas, uma vez que todo mundo dependia exclusivamente de um único país para o recebimento, para o fabrico e envio de equipamentos de proteção que garantem a vida das pessoas. Então, é possível se perder este nível de soberania estatal, né, conferindo a um único país a possibilidade e a habilidade de fabrico de produtos de proteção individual que são necessários para a garantia da sobrevivência de uma população. Isso para falar só da questão do EPI, sem falar da questão também dos respiradores. Então, tudo isso vai precisar ser repensado e todas essas questões têm implicações jurídicas extremamente profundas. E não tem soluções previamente desenhadas para a gente dizer, não, é simples como Caio que mata Tício. Então, assim, eu estou trazendo só um pouco das minhas reflexões, um pouco das minhas angústias para vocês, porque respostas a gente não tem. E, como eu disse, a gente vai ter que ir construindo conforme as coisas vão acontecendo. Mas, enquanto as coisas estão acontecendo, a gente também não pode ficar parado, né? Vendo a banda passar, a gente precisa agir, porque estamos todos no mesmo barco e as demandas têm surgido. Você passa para mim, Anderson, por favor? Então, como é que a Defensoria do Espírito Santo ela tem se movido nesse momento? Infelizmente, a gente não está fazendo atendimento ao público diretamente, né? As nossas unidades estão fechadas, estamos fazendo o atendimento através de telefone, atendimento remoto, né? E isso, logicamente, implica em muitas dificuldades. Entretanto, nós temos focado a atuação da Defensoria nas medidas coletivas, porque nós vemos, as demandas chegam para nós, né, das mais diversas formas possíveis, através das pessoas que nos procuram, através da imprensa, através da
da vivência que a gente tem, sabe? Oi? Através da vivência que a gente tem, né, com os grupos, os movimentos sociais, né, os movimentos que já trabalham, que a gente já trabalha, né, dos presos, enfim, todo esse pool, né, dessa população, das várias possibilidades de organização social que nós temos, e trabalhamos diretamente, isso tudo nos traz a demanda e a gente tem tentado pautar essas demandas, tanto no aspecto extrajudicial, oficiando, recomendando, né, participando de reuniões para a construção de políticas públicas e também fazendo ações judiciais coletivas, né, para a proteção da população que nesse momento está vulnerabilizada. Então, aí eu trouxe alguns exemplos, né, das recomendações da Defensoria a respeito com recorte de grupo, né, recorte de raça, respeito à população negra, questões de pessoas que moram nas ocupações, né, as ocupações são aquelas famílias que invadiram prédios públicos, né, principalmente no centro de Vitória, tem algumas famílias, prédios que estavam vazios, né, desocupados, e o déficit habitacional no Espírito Santo é enorme, e as pessoas não têm, né, direito à moradia, e elas entraram nesses prédios públicos e moram lá, muitas vezes em condições de higiene extremamente precárias, sem água, sem luz, e a Defensoria Pública também, a gente fez, né, uma ação civil pública para que eles tivessem direito, esse acesso mínimo, né, aos kits de higiene, água potável. Né, solicitamos junto ao governo também a prioridade, né, da vacinação das gestantes contra a gripe, vez que esse grupo também é fragilizado, e a gente ainda não compreende os impactos, né, do coronavírus neste grupo. Alguns pesquisadores dizem que ainda não tem comprovação científica se haveria possibilidade de transmissão, né, de mãe para o feto do coronavírus, mas a gente já encontra alguns estudos dizendo que existe essa possibilidade de transmissão. Então, por via das dúvidas, né, a gente está promovendo essas ações. A gente promoveu essa ação que eu falei para vocês, que ela não está elencada aqui, mas também não foi uma ação, foi uma recomendação, né, para as maternidades do Espírito Santo, para que continuassem a permitir, né, porque nós tivemos uma assistida que, quando ela foi marcar o seu parto, ela foi comunicada que o seu companheiro não poderia participar do parto, não poderia assistir ao parto, e ela nos procurou e a gente fez a recomendação, e essa questão já está pacificada. Né, nós também conseguimos, né, dar efetividade através de pedidos individuais do HC, né, que permitiu que os presos, né, por prisão civil, descumprimento de pensão alimentícia, não fossem colocados nas unidades prisionais durante a pandemia. O IASES também, né, recebeu recomendação com relação aos educandos, para que fosse garantida a visitação, né, dos seus pais, seus amigos, para que eles não ficassem completamente isolados nas unidades, né, as unidades das unidades do IASES, para que eles pudessem ser permitido que os adolescentes pudessem conversar com seus familiares através da videoconferência. A Defensoria também está em contato, né, com a Associação das Escolas Particulares, né, nesse sentido de construir, né, essa ponte, né, tendo em vista que as aulas, né, das faculdades, das escolas não podem ser neste momento prestadas em sua integralidade, atividades, né, de laboratório, de educação física não podem ser cumpridas neste momento, e os pais têm reclamado, têm questionado por conta das mensalidades, valores de mensalidades, e a gente está tentando construir também essa ponte para, quem sabe, para a gente conseguir, né, uma nova formatação para essa questão, pelo menos nesse momento de dificuldade, onde as atividades, infelizmente, não estão podendo ser prestadas. Então, não são todos os lugares que você tem acesso, né, como está sendo feito aqui nessa faculdade, na FAPES, em que os alunos podem ter acesso
a videoconferência, a videoaula, né? Nas universidades públicas, vocês sabem que as atividades estão também paradas, em muitas escolas também, e toda essa situação a gente está acompanhando muito de perto, para que seja assim, para a população tenha o menor desgaste possível, né, neste momento de incertezas. Então, a Defensoria Pública ela tem feito esse trabalho. Lógico que a gente encontra muitas barreiras, muita dificuldade. A questão financeira é uma questão muito importante. A questão de discussões a respeito de hospital de campanha, não hospital de campanha, compra de leitos. Todas as questões têm permeado o nosso dia a dia. A gente tem acompanhado dentro da medida do possível, com muita atenção e muita preocupação, sempre observando, né, que a função da defensoria na defesa da promoção dos direitos e na defesa dos direitos individuais, sociais, das pessoas necessitadas. Então, gente, foi mais ou menos isso que eu preparei, né? Aí estão os meus contatos, eu agradeço a atenção de vocês e estou completamente à disposição para a gente dialogar, para a gente conversar, responder dúvidas. Fiquem bastante à vontade, eu estou à disposição de vocês. Doutora, aqui é o Vitor de novo, boa noite. Oi, Vitor, fala lá. Essa recomendação... Vitor, não te vejo. Não, pode só ouvir o áudio? Ah, já sei, né? Tá à vontade, tá bom, fala lá, manda lá. Se não tiver problema... De jeito nenhum. Essa recomendação da Defensoria em relação a... Por acaso, as creches e pré-escolas, elas estão tendo... como é que se diz? Os alunos se alimentam lá, né? Sim. A grande parte da comunidade carente, a principal alimentação é feita na escola, né? E tem sido efetivo a Defensoria Pública tem conseguido bons resultados? A gente tem acompanhado, tá? Inclusive, eu, pessoalmente, eu trabalho em Vitória, né? Eu redigi uma recomendação tanto para o Estado do Espírito Santo quanto para o município, para que tivesse bastante atenção com relação a essa distribuição. A ideia inicial, vocês não acreditam, a ideia inicial do governo seria que essas refeições fossem feitas nas escolas. Ou seja, as pessoas iriam levar suas crianças nas escolas para elas receberem a merenda e depois voltar para casa. Né? Estaria aglomeração, confusão e dificuldade. Aí a segunda ideia do governo foi: vamos repassar o valor individual do custo da alimentação dos alunos para as famílias. Isso também não foi possível a viabilização, porque cada aluno, pelo menos no ensino fundamental, cada aluno, ele custa mediamente, a alimentação dele custa R$7 dia, né? Isso para fazer a alimentação do aluno não era nada. Então, a melhor solução que foi encontrada foi que fossem feitas, que parte do dinheiro, né, esse dinheiro da merenda, fosse transformado em cestas básicas, e essas cestas básicas seriam entregues à população. E essas cestas básicas seriam adquiridas pelos diretores das escolas estaduais. As escolas municipais, cada município fez a sua regra. Então, foi feito assim. Inicialmente, eu tive um pouco de dificuldade com essa definição, mas, posteriormente, eu achei que ela foi bem razoável, porque quando o governo repassa o valor e coloca na mão da direção da escola, e a direção da escola tem um conselho, né? Essa direção dessa escola ela pode comprar no bairro, e quando ela compra no bairro, ela também permite a circulação de riqueza dentro daquela... Riqueza não, né? Vou falar diferente. Circulação de dinheiro dentro daquela comunidade. Então, assim, o benefício estava sendo duplo. Né? Inicialmente, para mim, parecia ser uma dificuldade, depois eu pensei melhor, né? Esse benefício está sendo duplo. Então, tem sido feito assim. Com relação às escolas, a gente não tem tido muitas dificuldades. A minha maior dificuldade hoje são os CRAS. Porque o que acontece? Nos CRAS,
CRAS é o quê? Conselho Regional é o quê? CRAS? Os CRAS são Centros de Referência de Assistência Social. Certo. Os CRAS são os locais onde as pessoas vão para fazer o cadastro no Bolsa Família, né? Para receber cestas básicas, as pessoas que recebem, para obter informações a respeito do benefício de prestação continuada. Enfim, são centros, são unidades públicas de orientação e atendimento de questões sociais. De assistência social, melhor dizendo. Isso são os CRAS. O que acontece? O cadastro das famílias que precisam receber cestas básicas é feito pelo CRAS. Só que os CRAS estão fechados. O atendimento deste cadastro em Vitória, e eu acho que em toda a Grande Vitória, é feito através do telefone ou da internet. Agora, a ligação não é gratuita. Internet só tem quem tem computador e smartphone. Então, a gente vê a desigualdade, né? E a exclusão social em níveis diferenciados. Então, para você ter acesso à cesta básica, você tem que ter ou um telefone que faça ligação ou internet. E quem não tem nenhuma coisa nem outra, faz como? É uma situação complicada, né? Só faltava eles terem criado um aplicativo, né? Não criaram um aplicativo não, mas foi perto. Em Vitória tem aquele tal daquele Fala Vitória que, oh Deus do céu. Só Jesus para ter misericórdia da gente. Porque aquele negócio me dá tanto problema, você não tem ideia. Então é isso. Então hoje a gente tem essa dificuldade, né? E eu estive conversando com um colega também de Cariacica hoje, e isso é uma grande dificuldade. E a gente já fez recomendação, já fizemos ação civil pública, já conseguimos liminar, e a gente está com uma dificuldade tremenda de ultrapassar esta barreira. Mas a gente está brigando. Então, eu não sei se eu consegui te responder ou se eu te dei mais dúvida do que a pergunta que você me fez. Mas a gente, nesse patamar que a gente está. Eu agradeço. Assim, mas não tem nada resolvido, não, e a gente está na luta. Entendi. Ainda continua buscando, né? Continuamos buscando, porque ainda não, a gente não conseguiu resolução para este problema. A gente está lutando, né? Mas a gente é uma briga. Tá não é fácil, não. Tá certo, obrigado, doutora. Nada. Doutora Eli, boa noite. Caroline boa aqui. Noite. Em relação ao CRAS, tem também... em relação ao CRAS, existe também junto o CAPES, né, que eles trabalham juntos, associados, porque minha tia trabalha. E então, essas pessoas que recebem assistência, normalmente são psicológicos, né, que são pessoas que já têm alguma dificuldade, né, que usam de medicação, de receita, de tratamento, que são devido tanto a drogas, ou já problemas de saúde, álcool e tudo mais, né, também estão sofrendo muito com isso, com a falta de assistência total, eles não conseguem ter contatos, então muitas pessoas estão desamparadas, e a maioria dessas pessoas, além da falta financeira, elas têm problemas de saúde, Sim. Saúde que nível de psicológico. Sim. E outra dificuldade que eu vejo também, eu tenho uma irmã, ela trata no hospital infantil, né, aí um caso que fica em Vila Velha, ele é o referência, e lá, já há muito tempo, eu acho que quem já ouviu, né, nas notícias, sempre tem reclamação aí nos jornais. E a dificuldade, o quê? Que eles não conseguem, que são as consultas eletivas, né, que eles falam, ou seja, muitos são crianças que eu vejo lá, os pais estão desamparados porque eles não conseguem ter contato, né, com o hospital, você liga, é uma dificuldade, demora. Aí, é como a Sara disse, são ligações que você paga por ela, então você tem que ficar o dia inteiro, e o hospital, assim, quando consegue falar, eles falam que assim, só vai ao hospital em caso de emergência, ou seja, você tem que procurar o hospital infantil, né? Ou seja,
os pais estão com crianças que precisam de tomar medicação, a maioria eles são tratamentos de cardiopatia, como a minha irmã, né? Cardiopatia e vários cânceres e doenças graves que fazem tratamento e estão totalmente assim, os pais perdidos, sem saber o que fazer, não conseguem nem continuar o tratamento, ou seja, aí só vai procurar um hospital e muitos ficam com medo de ir até no hospital se a criança passa mal. Então, é realmente uma situação complicada em todos os níveis, não só de educação, mas é saúde financeira, sem explicação, né? Assim, o Estado, normalmente, ele já tem essa prestação de serviços deficitários, né? Já é deficitário normalmente. E agora você ganhou mais uma camada de dificuldade. Então, a gente já tinha problema com o Hospital Infantil Eimaba, a gente tem problemas com ele, a gente tem problema também com o Hospital Infantil de Vitória, falta de medicamentos, isso acontece facinho, 3x4, acontece com muita facilidade. Agora, assim, eu não tenho notícia, e assim, isso pode ser uma falha minha, porque, né, cada um trabalha na sua defensoria, eu não consigo ter informação de todo mundo. Mas eu não tenho notícia de que a gente tenha feito qualquer ação no sentido desse amparo. Eu sei que as consultas eletivas estão todas suspensas por decreto do governador. Né? Foram todas suspensas. Não sei se foi ato do secretário, agora eu não fiquei na dúvida. Mas, assim, eu não sei se vocês também estão tendo acesso, né, procurar a defensoria, porque eu não sei se a gente está sabendo como é que a coisa está funcionando com relação à criança. Porque como eu não trabalho com criança, eu estou sem informação. Pode ser que a gente já tenha tomado alguma medida, mas se não tomou, eu peço que você entre em contato lá com a gente, lá na defensoria, os telefones estão no site, para que a gente possa observar e te dar uma orientação mais pontual a respeito disso. E com relação aos CAPs, a gente tem, assim, se a pessoa com deficiência dentro do sistema, ela já tem um tratamento aquém da pessoa sem deficiência, as pessoas que têm deficiência mental, elas têm um tratamento aquém do aquém. Então, é um grupo que realmente a gente chama de ultra vulnerável. Então, esse grupo também precisa de uma atenção especial. Em matéria de políticas públicas, eles são os mais fragilizados. Então, precisa trabalhá-los, precisa organizá-los e precisa que a gente consiga fazer uma movimentação da defensoria e também uma movimentação social mais forte, porque os grupos sociais organizados, eles conseguem efetivação de direitos de uma forma mais efetiva em momentos sem pandemia. Em momentos com pandemia, a gente não... Enfim, tudo fica muito mais complexo. Mas, por favor, se você puder, entre em contato lá com a gente através dos telefones da Defensoria. Eu não tenho essa informação para te dar se a gente está tomando alguma providência. Também não sei se os colegas estão sabendo dessa dificuldade desse pessoal. Eu sei, sim, que as consultas estão suspensas por determinação, eu acho que é do governador, mas não tenho certeza. Tudo bem, eu conheço os pais, né, que se tratam lá, junto com minha irmã, e eu, né, procurar localizá-los, né, e procurar, né, por telefone, vocês, orientações, né. Por favor, faça isso, porque aí a gente vê como é que a gente pode contornar isso e, se for o caso, entrar com ação, fazer o que a gente consegue fazer, né, porque eu digo assim, a gente nem sempre consegue o que a gente gostaria de fazer, mas a gente faz tudo para que a gente consiga. Obrigada e boa noite. Nada. Ellen? Oi. Eu também tenho direito à pergunta? Claro, meu amigo, fica à vontade. Primeiramente, eu venho te agradecer pela brilhante explanação, pela gentileza de atender-nos nesta noite.
Foi assim, para mim foi excepcional. Acredito que para todos devam também ter este mesmo sentimento. Eu achei muito interessante um ponto do seu último slide, onde a Defensoria Pública do Espírito Santo recomenda a CESA a notificação da população negra com Covid. Na semana passada, eu fiz a leitura de um jornal de São Paulo, da Folha de São Paulo, e estava esse aspecto assinalado e eu logo me chamou a atenção, porque quando você estuda um pouquinho sobre segurança pública, quando você lembra do mapa da violência, já há uma estigmatização a respeito desta população. Como que você vê diante disto? Porque estatística nós não somos muito bons, né? Ninguém acredita em números aqui no país. Então, como que você vê esse aspecto? Como que foi essa recomendação? Você poderia nos esclarecer um pouquinho a respeito dessa recomendação? Como que está isso aqui no Estado? Não, foi feita, né, através do Núcleo de Direitos Humanos, por uma demanda do movimento social. Uhum. Então, o movimento social, ele nos procurou, né, que o movimento negro, ele não é um único movimento, são várias células, né, porque botar todo mundo no mesmo pacote, cada um tem a sua visão sobre as questões ideológicas dos grupos em si. Então, foi uma demanda dos movimentos negros, né, porque o que acontece? Infelizmente, a gente tem uma associação, e essa associação é real, entre pessoas negras e pobreza. É uma associação real. Da mesma forma que também é uma associação real, a população negra, ela é muito maior do que a população branca nas unidades prisionais. Isso, assim, existem pesquisas, existem números, e a experiência comprova. Quando você tem a oportunidade de visitar esses locais, você vê uma população negra preponderante. Então, assim, essa recomendação, ela foi feita a partir disso, a partir da busca do movimento social. Nós sabemos que as questões, questão de testagem no país, ela é pífia, você não tem testes para fazer. Os estados não estão conseguindo testar nem os seus profissionais de saúde. Então, a gente pediu que se fizesse... Qual é o objetivo? Testando a população negra, você está testando boa parte da população do estado. Ótimo. E como o vírus ainda é muito novo, a gente não sabe se ele faz recorte, né? Ou seja, se ele tem impactos diferentes em pessoas negras e diferentes de pessoas brancas. A gente não tem estatística a respeito de nada disso. O que a gente sabe, por exemplo, um número fora nosso, né? o número dos Estados Unidos. A maior população, o maior número de pessoas que morreu, né, nos Estados Unidos, eles eram latinos, negros e moradores de periferia. Então, isso nos fala alguma coisa. Uhum. Então, assim, eu não posso te falar bem a fundo como foi isso e que pé está, porque eu realmente não acompanhei. Uhum. Né? Mas eu sei que isso, ele nasceu por conta dessa demanda do movimento social, e eu sei do impacto disso em números com relação à população do Brasil. E também tenho acompanhado os números, né, nos Estados Unidos. E é possível uma semelhança. Uhum. Ótimo, ótimo. Algum aluno deseja fazer uma pergunta? Doutora Ellen. Oi. Lucas Oliveira, boa noite. Boa noite, Lucas.
Em relação aos casos processuais, foram afetados por causa da pandemia, e que medida o Estado está tomando para que essas pessoas que têm caso pendente não saiam prejudicados? Você fala prazos, né? Em questão de prazo. tempo. Tá, os prazos estão suspensos, quer dizer, estavam suspensos, todos os prazos estavam suspensos até o dia 4, segunda-feira. Então, durante esse período, ações só foi possível a propositura de ações se elas tivessem medidas de urgência. Ações que já estavam propostas e que não tinham pedido de urgência, elas não foram movimentadas durante este período. Do dia 4 para cá, começaram a fazer as movimentações dos processos virtuais, que no Espírito Santo é igual a nada, porque a maioria dos processos são físicos, pouquíssimos processos são virtuais, o que deixa o Espírito Santo, né, lá no final da fila da produtividade do CNJ esse ano, os juízes estão todos bicudos, porque a produtividade deles todos, caiu todo mundo. Foi uma opção, né, do tribunal não virtualizar os processos, enquanto todos os outros estados, inclusive estados maiores e menores, fizeram. Então, todos esses prazos estavam suspensos. Agora, só os dos processos físicos, os processos virtuais, estão sendo movimentados normalmente. Caso haja uma demanda de urgência, um pedido de urgência, ele pode ser feito, inclusive, num processo físico. Mas, fora disso, é até complicado da gente saber, porque a gente não tem acesso ao processo. Então, não tem nada no processo, eu não sei nada do processo, o processo está lá, ele está inacessível para a gente nesse momento. No que diz respeito à perda de direitos, como os prazos estão suspensos, não tem perda de direito, mas tem perda de tempo, tem perda de vida e, muitas vezes, perda de objeto. Devido ao decurso do tempo, porque a vida não espera o processo começar a andar. Mas, assim, juridicamente falando, eles estão todos suspensos, então estão todos como se estivessem dormindo, esperando o momento de acordar. Agora, o que vai acontecer? Se haverá um mutirão para a movimentação desses processos, nada disso está definido. E eu acho difícil que aconteça, principalmente aqueles que dependem de audiência para acontecer. Se não for feita a videoconferência, dificilmente a gente vai voltar a fazer audiência tão já. Isso é muito ruim. Entendi. Entendeu? Eu também não gosto, não, mas é isso. É isso, a gente não gosta de muita coisa, mas é isso. É essa posição que nós temos hoje, né? E é com isso que a gente tem que lidar. Mas, por enquanto, nenhuma definição de nada de mutirão e de aceleração do processo. Só esperar para ver o que acontece. Porque, assim, o Tribunal de Justiça não tem tomado grandes decisões. Ele tem esperado o CNJ para decidir. Então, a gente vai esperar o que o CNJ vai mandar fazer. Tá bom, então. Obrigado, hein? Já encaminhando para o encerramento, mais algum aluno deseja participar? Alguma dúvida? Algum esclarecimento? Ellen, eu pensei que haveria uma pergunta aqui essa noite sobre mensalidade escolar. Aí não veio não, hein? Hã? Aí não veio não, hein? Não veio não, eu pensei não que veio, haveria. Eu acho que como eu já tinha falado que a gente já tá conversando a respeito do tema, acho que eles resolveram esperar para ver o que é que acontece. Isso mesmo. Então tá ótimo. Ellen, eu fico muito agradecido em nome de toda a turma de Direito da Fabra, do primeiro, segundo, terceiro semestre, em nome dos professores que estão presentes, Gabriel, o professor Emiliano, o professor Davi, infelizmente, precisou se ausentar para participar de uma outra reunião. Nós ficamos
muito satisfeitos e honrados com sua presença, e o convite ele está renovado. Todas as vezes que desejar, será sempre muito bem-vindo aqui conosco, e se possível, aí à frente, aí nós não sabemos quando, né? Mas até mesmo um encontro presencial. Eu que agradeço o convite, tá? Me coloco à disposição de vocês. Isso é uma coisa que eu faço com muito prazer. Agradeço a faculdade pela oportunidade também, pela delicadeza do seu convite, e estou à disposição. Qualquer coisa, você me chama e eu tenho muito prazer, né, em conversar com os alunos, conversar com os professores, discutir ideias, e não fazer palestras, né, porque essa formalidade para mim é meio chata. Mas bater papo, roda de conversa, conversar com os alunos, assim, isso me renova, eu fico feliz de fazer. Agradeço. Ai, que bom, que bom. Então vamos encerrando agora este nosso encontro, mais uma vez agradecendo a doutora Ellen, representando aqui a Defensoria Estadual, né, do Estado do Espírito Santo, nos retirou diversas dúvidas. Acredito que foi muito esclarecedor o nosso contato, a nossa reunião, né, conforme ela nos disse, né, o nosso bate-papo. E, novamente, em nome da turma, nós agradecemos esta companhia nesta noite e pela voluntariedade, né, nessa oferta aí de estar conosco aqui de uma maneira significativa, a mim e acredito que a todos os nossos colegas, né, futuros colegas aí na área da advocacia, os direitos públicos. Vamos ver como que nós vamos nos encaixar futuramente, né? Certamente. Isso mesmo. Então, eu estou encerrando esta reunião. Agradeço a todos pela participação. Se houver dúvidas futuras, pode me encaminhar, eu encaminho a doutora Ellen. E desejo a todos uma boa noite e saúde para vocês, para os familiares. Que Deus abençoe. Amém. Usem máscaras, tá? É a recomendação. Tchau, boa noite. Usem máscaras. Cuidem-se. Um abraço. Tchau. Tchau. Professor Marcos. Ei. É o Lucas. Você sabe me dizer se esses slides vão estar disponíveis na plataforma? Eu posso disponibilizar, Lucas. Então, eu posso disponibilizar, tá? Da mesma forma que os slides serão disponibilizados, eu também vou disponibilizar a gravação deste bate-papo, tá ok? Tá bom, então, ok. Um abraço para vocês. Falou, boa noite. Boa noite, obrigado pela participação de todos.